Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 165, com o tema de hoje inédito: polifarmácia nos idosos. Por quê? Por que você deveria se preocupar? Um assunto, então, para todas as idades, os nossos queridos profissionais de saúde de todo o Brasil e também fora do país. Você que está aqui fora do país também coloca para mim de onde você está ouvindo essa aula de hoje, tá bom? Maravilha. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Aí, ó, tô vendo muita gente aqui ansiosa pela aula de hoje, até porque é um assunto muito importante para as nossas próximas gerações, as próximas décadas do nosso país, que tem um aumento expressivo de idosos, como eu falei, até 2030 o Brasil será o quinto país em relação ao número de idosos, e eu vou estar nessa estatística aí lá na frente. Se Deus quiser, a gente quer longevidade, mas ao mesmo tempo a gente quer qualidade de vida, né? Então aqui, ó, deixando mais uma vez o registro, pode chamar muitos colegas para assistir essa aula, inclusive os nossos queridos pacientes. É claro que essa aula tem alguns momentos que a gente aprofunda mais para os nossos profissionais de saúde, mas muito paciente que vai estar assistindo vai dizer assim: como isso é importante, o meu médico, o meu farmacêutico, o meu enfermeiro precisa saber mais disso. Eu vou também indicar essa aula, então sejam todos muito bem-vindos para essa aula de utilidade pública aqui no nosso canal Farmacologia na Prática, o canal com o maior número de inscritos em relação a assuntos de medicamentos do Brasil. É isso mesmo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva aí, ativa também o sininho e deixa o seu like para mais essa aula inédita aqui, ó. Você sabe que quem é da comunidade Farmaco na Prática tem depois essa aula para ficar no grande acervo, e você tem ali o chamado Netflix da farmacologia. Já somos quase 6 mil membros, já ultrapassamos 6 mil membros da comunidade Farmaco na Prática. Eu também preciso fazer aqui o lembrete daqueles colegas que já se inscreveram aqui na nossa querida Formação em Interações Medicamentosas, que inclusive a gente encerra as inscrições hoje. Então, um aviso importante para eu dar aqui: hoje às 23h59 a gente encerra as inscrições, e essa já é a 21ª turma, mas com uma grande novidade, porque nós temos a emissão do certificado para os concluintes com o reconhecimento do MEC, ok? Na qualidade de extensão universitária, é a primeira vez que a gente concede essa possibilidade de um certificado com reconhecimento pelo MEC. Já temos aqui muitos inscritos. Hoje eu dei as boas-vindas aqui para os colegas. Nós temos farmacêuticos, temos urologista, temos cirurgião, temos dentistas. Seja você também muito bem-vindo, se for graduando, pós-graduando, professor da área. E lembrando que na nossa próxima quarta-feira, às 21 horas, a gente tem o nosso primeiro encontro ao vivo através da plataforma Zoom, tá bom? Estou vendo aqui muitos comentários de vocês, ó. Os já inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Então, lembrando aí que você já tem uma tarefa para essa semana: assistir a aula gravada da fase 1, e na quarta-feira a gente tira dúvidas e discute casos reais aí com vocês na nossa rotina. Beleza? Tudo certo, então podemos começar a nossa querida aula de hoje, uma aula inédita. Mais alguns avisos aqui que eu preciso dar. Em relação às nossas viagens, né? Então, passei por uma bateria de compromissos desde o final de julho. Então, foi São Paulo, foi Aracaju, depois foi Petrolina, foi Uberlândia, Uberaba, São José do Rio Preto. E aí, nessa semana, eu dou um descanso aqui. E na próxima semana, o próximo compromisso é dia 12 de setembro em Maceió. Alô, pessoal de Alagoas aí, ó. Maceió, dia 12 de setembro, e 14 de setembro, Fortaleza. O professor vai em Maceió, volta para Vitória na sexta-feira e vai depois para Fortaleza no sábado, dia 14, tá bom? Vamos aí vendo os convites de vocês. E agora, vamos para o nosso assunto inédito. Deixa já pronto aí o seu caderno, a sua caneta, para a gente conversar bastante sobre esse importante assunto da polifarmácia. O pessoal que está falando aqui, Maceió tem que ver com o pessoal do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas. Eu realmente não sei o local, tá bom? Então, as cidades que eu avisei aí, é só você perguntar ao Conselho Regional do seu estado. Muito bem, então me apresentando aqui para colega que não me conhece, talvez esteja assistindo pela primeira vez aqui a aula. Eu sou o professor Tiago de Mello, professor de farmacologia há mais de 20 anos, com pós-doutorado em farmacologia, com mestrado e doutorado em ciências fisiológicas e graduado em farmácia pela Federal de Ouro Preto. Sou pesquisador na área de farmacologia,
Temos um laboratório aqui na Universidade de Vila Velha, laboratório de Fisiologia e Farmacologia Translacional, e sou também bolsista em produtividade pelo CNPq, através da área de farmácia. Então, o nosso compromisso aqui sempre é incentivar, mais uma vez, o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. Não vou me cansar de dizer essa frase, porque você não vai terminar essa aula dizendo, já sei agora, vou tomar pregabalina 75 miligramas porque o Tiago me falou. Não, não é o nosso papel aqui. É trazer orientação. Então, se for necessário você entender mais sobre medicamento e é profissional da área de saúde, vem para a nossa comunidade farmaco na prática, vem fazer a formação e interações através de uma aula, isso não é possível, tá bom? Então, aqui temos uma responsabilidade enorme para falar sobre o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. A começar por uma frase que me inspirou essa semana. O pessoal do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais falou: Tiago, faz uma frase para a gente, escreve uma frase, colocando aqui uma relação direta com o farmacêutico e a humanização na área da saúde. E aí, eu pensando um pouco, refletindo, veio essa frase que eu queria que você printasse, você tem a liberdade também de transcrevê-la, mas por favor, deixa a referência, tá? Essa frase é minha, tá? Então, aqui eu estou seguindo os passos de Carlos Drummond de Andrade. Como um poeta farmacêutico, aqui eu não sou poeta, mas essa frase eu acho que ficou bem farmacológica e também com contexto humano. Então, a resposta máxima da humanização na farmácia é o sinergismo do saber técnico com o amor ao próximo. A gente na farmacologia fala muito, né, de resposta máxima. Uhum. A gente usa muito o termo sinergismo, que é a soma de dois fatores, tendo um efeito muito maior do que eles isoladamente. Eu acho que isso caminhou aqui para uma reflexão bem interessante, de que nada vale você saber muito na área técnica, mas esquecer o amor ao próximo. E também o contrário verdadeiro. Amar ao próximo sem ter os requintes na sua mão do conhecimento técnico vai deixar também o seu paciente vulnerável a muitas complicações. E nós temos que nos preocupar porque em 2030 o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. Te prepara, porque esse aqui não é um assunto para você dizer assim, eu só tenho 20 anos, nem vou me preocupar com isso. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Isso é aqui um problema coletivo, uma questão que todos devem se preocupar. Quando eu fiz os meus estudos lá do ensino médio, eu lembro que a gente tinha uma pirâmide social assim, mais ou menos lembrando uma pirâmide. Eu já estava fugindo um pouco desse cenário, mas 2018 já é de se assustar, e 2060 ver essa cara de caixa aqui, a gente só via isso em países como a França, né, muitos países europeus. Mas sabendo que o Brasil já vai alcançar a quinta posição, é algo para a gente ficar bastante atento, porque o crescimento ele é desproporcional comparado a outros países. É muito alto. Eu não quero falar aqui apenas em aumento de número de idade, até porque algumas pessoas podem ter uma certa idade biológica avançada, mas ele está bem conservado. Tem alguns, ao contrário, tem 50 anos, mas está com cara de 70. Então hoje aqui te prepara, porque eu vou fazer você já refletir desde o início. Uma coisa é idade cronológica, outra coisa é idade biológica. A gente quer uma boa saúde ao longo de toda a nossa vida. Mas veja, ó, aquela good health no início, ela pode evoluir lá na frente para disease, doença. E é claro que o número de doenças, a intensidade dela tende a crescer quando a gente passa lá dos 80. É natural. Mas nessa linha, podemos agora desviar a rota para a linha azul, para frear o processo de doença e fugir dela até mesmo nos últimos dias, ou até acelerar o processo. E a gente tem exemplos de sobra disso, de gente que quer acelerar, né, quer morrer fora do teu tempo, então ficar com uma qualidade de vida muito ruim, ou aqueles que conseguem frear. E aqui colocando para vocês a minha condição de idade, de 44 anos, eu estou justamente nessa fase de ter que decidir para onde eu vou. Todos nós. Acontece que os fármacos, alguns deles podem ajudar a frear, mas outros podem acelerar nesse processo. Então, veja, primeiro conceito de hoje, não encare o termo polifarmácia como sempre pejorativo. Existem quadros que o paciente vai precisar sim de 4, 5 fármacos, mas de uma maneira racional, inteligente, ela pode ser bem-vinda. Então, o termo polifarmácia geralmente está um pouco consumido, né, pelas mídias, pelos congressos e companhia, porque na sua grande maioria a gente pode ver muitos problemas. Pela prescrição desnecessária, pela automedicação.
Mas é bom lembrar que ela também pode ser útil, inclusive o que justifica grande parte desse aumento da longevidade ao longo das décadas. O conceito de saúde da OMS é o mais completo bem-estar biopsicossocial, cultural, espiritual e não simplesmente ausência de doença. Então, olha que conceito abrangente. Não é só dizer, fulano, você não tem doença nenhuma? Fala, graças a Deus, não tomo nenhum remédio, estou super saudável. Não sei. Né? Então, se tiver algum fator desse aqui interferindo no processo, pode não estar no estado pleno de saúde. É muito mais complexo do que isso. E às vezes o fármaco pode até tirar você dessa proximidade do que é um conceito de saúde colocado pela OMS. E aí, deixa eu fazer uma comparação aqui para você entender onde estamos. Você pode falar, eu não sou idoso, eu então estou longe de pensar nesses problemas aí. Deixa o pessoal que passou dos 65 para se preocupar mais. Não, 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 não. Veja só. Se esses idosos começam a ocupar mais as cadeiras do avião, vai faltar viagem também para você. É a mesma ideia, então, tirando o contexto poltrona, eu troco para leito. Leito de hospital, custo. Saúde não tem preço, mas tem custo. Essa grande população que agora vai começar a ficar engordando a cada década, ela tende a onerar mais ainda o sistema de saúde. Muitos pacientes não dão conta nem de pagar o convênio particular, e claro que isso vai trazer mais sobrecarga para o SUS, que eu e você também contribuímos. Então, este problema que a gente está contando hoje pode também gerar várias soluções, é fato, mas é uma característica que tende a trazer mais um fardo para o nosso sistema público de saúde. Quando o SUS, então, oferece saúde para todos, veja que esse desenho aconteceu em 88, com um cenário bem diferente da pirâmide social. A gente quer saber se isso vai ser mantido ao longo das décadas diante de um crescimento tão expressivo dos idosos. Pense nisso, viu, colega? Então, estamos todos no mesmo avião, ou melhor, no mesmo barco. Então, quando eu falo o termo polifarmácia, por conceito, é o uso rotineiro e concomitante de 4 ou mais medicamentos, com ou sem prescrição médica por um paciente. Se passou ali de 30 dias fazendo uso dessa substância, é bem provável que a gente então bata o carimbo dizendo é polifarmácia. Mas deixa eu falar isso aqui com todo carinho para vocês. Quando eu li pela primeira vez o conceito de polifarmácia, havia ali uma ideia de que existia 7 ou 8 medicamentos ou fármacos associados para caracterizar uma polifarmácia. Isso ao longo das décadas tem caído. Um conceito mais antigo, aí, de mais ou menos 10 anos, colocava 5 fármacos. E atualmente a OMS classifica 4. Então pode haver, sim, variações da literatura quanto ao número desses fármacos. Isso não há problema. Mas o que tem que ficar afirmado aqui com você é essa história de uso rotineiro e concomitante e que pode trazer soluções, ao mesmo tempo, deixa esse paciente mais vulnerável a complicações. Tá? Alguns que estão dizendo 4 são conceitos realmente mais recentes, né? O Marcos falou aqui, ó, que já pegou paciente com 18. Semana passada eu fiz o atendimento de uma paciente que faz uso de 23 substâncias, né? E com intervalos posológicos complicados, de difícil, então, adesão ao tratamento, que é outro grande problema, né? Então, vamos navegar nesse cenário aqui com contextos práticos. Eu quero ir para situações do dia a dia com você. Qual é o objetivo primário da medicina geriátrica? Guarde esse conceito que eu amo, lá de 97, feito por Pahor, no British Medical Journal, dizendo: o objetivo primário da medicina geriátrica é aliviar o sofrimento da população idosa e aumentar o número de anos livres de limitações funcionais e incapacitações. Essa é a nossa função, aliviar o sofrimento. Se for necessário, então, o uso de fármacos, a gente vai usá-lo, não tem problema. Então lembre que o fármaco, ele é um mero recurso terapêutico, não é o recurso. Não existe essa ideia de ficar impondo para os médicos a ideia de que ele é um ruim médico se ele não passar remédio. Viu, meu querido paciente? Não ache ruim com o seu médico se ele está retirando, inclusive, algum fármaco que você não precisa. A moda atual, da chamada desprescrição, ela pode proteger você e muito. E eu vou trazer exemplos disso para você hoje, tá bom? Então, cuidado, porque muitos idosos, principalmente, se tornam muito vulneráveis a complicações por conta de alguns fármacos que foram ou prescritos de forma equivocada, ou até mesmo aquela dica da tia do WhatsApp, do vizinho lá do muro.
no parente que tem em casa a caixa e resolve emprestar um pouquinho, porque ele também teve uma resposta boa, né? Então fiquem atentos aí à nossa aula de hoje. O nosso sonho é ver uma série de idosos totalmente vitalizados. Aquele vovô que busca os seus netos na escola, a vovó que também faz tudo, até dirige, vai ao supermercado sozinha, ou seja, ela tem uma idade cronológica avançada, mas ela faz tudo. Ela é independente, ela é autônoma, ela é robusta. Que beleza! Mas temos um outro cenário, daqueles que tiveram um declínio funcional iminente, que já estão frágeis, que tiveram alguma complicação já decorrente de uma cirurgia, por queda, fratura de quadril, um acidente vascular. Esse aqui dificilmente tem autonomia para poder fazer as coisas diárias, depende de alguém para poder ser cuidado. Já uma outra fase muito complicada são idosos frágeis, com declínio funcional muito bem estabelecido, idoso de alta complexidade que não pode nem ter a chance de morar sozinho. Ele precisa de um cuidador 24 horas, inclusive enquanto dorme. Ou seja, um envelhecimento acompanhado de muita patologia, né? De muita senilidade. Então, como o colega aqui está se pedindo, deixem o like, gente. Já passamos de 500 pessoas aqui ao vivo e a gente está só no iniciozinho dessa aula. Vamos comigo na viagem porque tem muitos casos práticos para resolver aqui com vocês, tá bom? Muito bem. Então, eu, como músico, vou usar aqui uma comparação interessante para você nunca mais esquecer. Você sabe que eu me dedico aqui, mais ou menos, para preparar uma aula para você, em média de 12, 14, em alguns casos 18 horas, para poder fazer uma aula de começo, meio e fim. Com slides novos, pensando em ideias diferentes para poder cativar você. Ou seja, me preocupe em honrar o seu tempo. Não estou fazendo aqui você perder tempo, você está investindo nisso para poder servir melhor seus pacientes. E numa condição aqui de músico, eu vou chamar a atenção de que todo idoso ele tem os chamados 7 Is da geriatria. 7 Is da geriatria. Anota isso. O que é esse I? Então eu vou pegar aqui agora o piano, e a gente tem aqui uma sequência que a gente chama de uma oitava, tá? Então aqui, ó, essa notinha aqui, ó, é a nota dó. Vai de dó a dó. Então eu vou separar aqui para você, ó, tuf. Ah, que legal! E agora a gente, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó aqui de novo, beleza? Eu vou pegar essas 7 notas e vou isolar aqui com você, ó. Primeira nota, dó. Ai, que dó. Hum. O idoso, ele tem instabilidade postural. Tudo vai começar aqui com I. Vai anotando aí, galera. Instabilidade postural. Chance de queda. Um idoso que cai pelo menos 2 vezes no ano, ele já pode ser considerado um caidor, né? Olha que interessante. Quem canta várias vezes é um cantor, quem pinta várias vezes é um pintor. Quem cai 2 vezes por ano já pode ser considerado entre os idosos como um caidor, vulnerável, então, inclusive, a muitas complicações. Imobilidade seria a nossa nota Ré. Outro I. Imobilidade. 3. Chance de insuficiência cerebral. Atividade cognitiva começa a ficar complicada. Inclusive também as respostas compensatórias de quedas de pressão arterial nem sempre respondem muito bem. E também de incontinência urinária e fecal, são muito vulneráveis a isso. Insuficiência comunicativa, talvez por um prejuízo auditivo, ou então ele tem uma dificuldade de fala, uma lentificação também por problemas visuais. Insuficiência familiar, ele não tem cuidadores ao seu redor, né? Às vezes é um indivíduo que já é viúvo, estão com os filhos longe, insuficiência familiar, ou então vulnerável à iatrogenia, ou seja, complicações que podem ser médicas ou até por intervenção de fármacos. Então, olha que imagem boa que eu vou de propósito sair de cena para você printar. E coloca aí, fármaco na prática. Pronto. Depois você marca a gente lá nos stories. Ok? É uma característica, então, muito comum dos idosos. Claro que cada um aqui em pontos diferentes, se pensarmos aqui como se fosse uma estrela, alguns com maior vulnerabilidade para queda e outros com maior insuficiência comunicativa, por exemplo, né? Não foi o caso, como exemplo aqui usamos do Silvio Santos, que não tinha uma insuficiência familiar, tampouco comunicativa, e infelizmente, por um quadro de infecção por H1N1, evoluiu rapidamente para a morte. Bom, e é nesse cenário que eu quero trazer para você a condição de idosos,
que podem ter um efeito tipo iceberg, ou seja, ele pode ser carregado de múltiplas doenças que coexistem, às vezes, de forma oculta. Ela não foi deflagrada, mas ela pode se tornar aparente em algumas complicações agudas. Por um simples detalhe, aquilo se manifesta, como o caso do Silvio Santos. Veja, ele já podia ter um distúrbio respiratório, mas que sem infecção pelo vírus H1N1 teria uma maior chance de vida aí por muitos meses e anos. Mas o H1N1 foi o fator cabal para que evoluísse para uma pneumonia e complicações. Quadros digestórios, muitas vezes silenciosos. Então eu digo aqui, ó, daqui para cima é paciente manifestando sintoma, mas ele já pode ter uma série de complicações que estão subnotificadas. Cardiovasculares tendem a ficar mais fora da água, são mais fáceis de visualizar. Osteomusculares nem se fala, é a que fica mais fora da água. Vocês gostaram da minha animação? Para pensar na ideia? O que está da água para baixo é aquilo que fica subnotificado. Mas aqui, ó, qualquer prejuízo, cotovelo, joelho, tornozelo, bacia, quadril, né? Opa, rapidamente se manifesta. Ou então, os músculos adjacentes a esses locais que eu citei. Geniturinários tendem a ficar mais subnotificados. Neurológicos nem sempre também são vistos logo de forma clara. Processos de demência, inclusive, são de difícil aceitação pela própria família. Oftálmicas, muitas delas também subnotificadas. Demências e, inclusive, auditivas, que é difícil, né, se perceber. Às vezes você nota um idoso mais embotado, não comunicativo, e pode ser um prejuízo auditivo que só vai ser detectado pela família ao longo de uma audiometria, né, numa consulta. Ou até em alguns testes que devem ser feitos durante o atendimento, que são técnicas simples, a chamada de whisper, né? O whisper do inglês é sussurro. Então, às vezes, você faz uma pergunta para o paciente com uma distância de mais ou menos 30 centímetros, uma pergunta que ele normalmente ouviria. E, de repente, você fala aqui nas costas dele e ele não responde. Você vem do outro lado, faz uma pergunta diferente, ele também não responde. Então, já mostra uma acuidade auditiva prejudicada, sendo, nesse caso, numa triagem, desnecessária uma audiometria, né? Então, em alguns casos de screening, pode ser muito interessante esse teste que eu falei para vocês aqui, de Whisper, muito explorado pelos geriatras. Beleza? Vamos lá. A gente fazendo lembrete que as inscrições da comunidade, ó, da formação em interações medicamentosas encerram hoje às 23h59. Eu não sei se vai ter vaga até 23h59, porque o pessoal deixa para a última hora mesmo. Agora, de 6 horas para frente, começou a aumentar muito o número de inscrições, então garanta aí a sua vaga para a maior formação em interações medicamentosas do Brasil, focada em raciocínio clínico. Na próxima quarta-feira, a gente já tem o nosso primeiro encontro ao vivo pela plataforma Zoom. Voltando. Eu quero agora ir com vocês para a nossa parte prática, com discussão de casos clínicos. Primeiro ponto aqui, vá anotando as minhas dicas. Se fosse assim, a gente tivesse agora uma conversa tomando café e fala, professor, uma dica aí para a gente entender melhor polifarmácia. O que a gente tem que ficar sempre atento no momento de atender esse paciente? Não importa se você é nutricionista, se você é farmacêutico, se você é médico, tá? Todo mundo aqui está no mesmo barco para poder entender melhor essas interações que acontecem na polifarmácia. Então tá aqui, ó. Interrompa a cascata de prescrição. O que é essa história da cascata? Veja o desenho, ele é bem inspirativo. Eu estou botando a mão no meio aqui desse chamado efeito dominó. Porque tem muito paciente que, por tomar um fármaco, passa a ter necessidade daqui a pouco de tomar outro para resolver o problema inicial. Alguém teimoso que ama fazer uso, por exemplo, de diclofenaco de sódio, e daqui a pouco ele começa a ter umas irritações no estômago. Aí, por hábito, ele vai lá na farmácia do seu Zé e compra omeprazol. Passando mais 3, 4 meses, ele começa a ter alguns problemas cognitivos, uns formigamentos. Aí chega na farmácia, espera aí, eu acho que é importante eu tomar essa vitamina B12, pediram para eu dosar aqui a B12. Mas por que diminuiu o B12? Porque o omeprazol atrapalha a absorção dela. É, a redução do suco gástrico atrapalha a absorção da B12, que acontece lá na região do íleo. Mas por que ele precisou do omeprazol mesmo? Por causa do uso do anti-inflamatório. Então eu estou agora indo para o meu terceiro fármaco por causa do gatilho que foi induzido lá no início com o anti-inflamatório em excesso. Mas deixa eu te dar outro exemplo aqui disso, essa história de cascata de prescrição, que pode ser até uma fácil de intervir, mas muita gente não faz essa leitura. Um paciente tomando carbonato de lítio,
Lítio é um elemento químico lá da família 1A da tabela periódica, né? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Lítio é um elemento químico muito importante para tratamentos de casos de transtorno bipolar do humor. E como efeito adverso é comum demais haver tremores. Um tremor induzido por lítio não pode ser detectado como um Parkinson em evolução. O Parkinson acontece por uma falta da oferta de dopamina e não é o problema do lítio. Esse tremor, então, jamais será resolvido com levodopa. Aliás, esse foi um caso que aconteceu na realidade. O paciente fazendo uso de lítio foi prescrito para ele a levodopa na tentativa de reparar o problema do tremor e deu no que deu, né? Esse paciente começou a ficar extremamente agressivo, ouvir vozes, hipersexualidade, delirando. E qual era o motivo agora? Excesso da oferta de dopamina sem necessidade alguma. Essa dopamina, inclusive, aumentando a chance de deflagrações de quadros de mania, que já estava muito bem controlado com o lítio. Se deixar esse curso aqui da doença ser atendido por alguém que não valoriza muito a farmacologia, é bem provável que seja prescrito uma olanzapina, uma risperidona, uma quetiapina, ou seja, um antipsicótico qualquer, a fim de diminuir a agressividade desse paciente. Mas veja, a melhor intervenção nesse caso seria desprescrever tanto a levodopa quanto o antipsicótico. Porque o tremor com o lítio, ele não é resolvido pelo aumento da dopamina, repito. Ele pode ser atenuado, inclusive, com beta-bloqueadores em doses baixas, como o próprio propranolol. Ok? Então, estou dando aqui o primeiro caso aqui de hoje, inédito, para você começar a valorizar os efeitos adversos de cada fármaco, entendendo os mecanismos de ação. Lítio não é causador de queda dos níveis de dopamina, certo? Outro exemplo, previna danos. Interrompa também, então, a história da cascata. E essa aqui foi uma situação muito curiosa, porque eu estava terminando uma palestra numa igreja. E de repente chega uma senhora e fala: Tiago, eu sou transplantada. Você falou sobre transplante hoje, me deixou muito inquieta, porque eu faço uso desse medicamento aqui, ó, tacrolimo. Escrevam para mim aqui. Também deixem nos comentários. Por que que essa pessoa que fez um transplante, que aliás alguns acham que foi lá e tirou o rim doente e colocou no lugar? Não. Olha que interessante. Aqui próxima da região da fossa ilíaca é colocado o rim, inclusive com a artéria renal transplantada e a veia renal transplantada. Então eu tenho aqui um enxerto, é um aloenxerto. Vem alguém de fora, um pouco compatível, sim, mas é o rim original. Então eu sou obrigado a me expor, eu como paciente, pensando assim, né, a uma substância que seja imunossupressora, ou seja, precisa reduzir a resposta imune para que este rim transplantado não seja rejeitado. Olha, é para isso então que usa. É, tanto ciclosporina quanto o famoso tacrolimus. Ação imunossupressora. Muito bem, Franz. Ela veio me perguntar, no final da palestra, se ela pode tomar algum antidepressivo, porque ela não estava muito bem. Mas como eu estava falando sobre interação, ela ficou preocupada. Usava citalopram, fluoxetina, sertralina. Ela veio até um pouco informada falando sobre substâncias, mas me chamou a atenção que ela falou assim: será que eu posso tomar algum natural que substitua esses aí que tem na farmácia, de receita? Me falaram de uma tal de erva de São João. Opa, pelo amor de Deus, não, querida. Eu disse: não, essa que você não pode de jeito nenhum, e está aqui a prova disso. Deixa eu ficar aqui embaixo para você ver melhor. Há trabalho já mostrando que o uso de erva de São João, chamado de Perico perforatum, pode despencar os níveis de tacrolimus rapidamente. E se esses níveis caírem, ela tem chance, inclusive, de rejeição do rim transplantado. Ou seja, toda a espera. Olha como isso é importante. Todos os anos ou meses de espera, semanas, aguarda, faz cirurgia, induz imunossupressão. Ela já tinha esse rim há mais de 8 anos. E um detalhe desse de Périco durante algumas semanas poderia levar a um fracasso, trazendo de novo ela para uma rotina de hemodiálise. Olha só, então aí, ó, para o resto da vida. Muito bem.
Então, nesse caso, o tacrolimus não pode ser misturado com a erva de São João, nem mesmo fazendo espaços. Aprazamento não se resolve nessa situação. Beleza? Então aqui a gente já está prevenindo um dano enorme. E se houvesse aqui, meu Deus, essa associação, é, em meio a essa polifarmácia, teríamos a falha do tacrolimus. Abrindo as cortinas agora para o famoso CBD, o canabidiol que tem sido tão explorado no Brasil para diversos tipos de doença, eu acho que vale a pena, sim, para alguns tipos, mas a coisa está exagerada, está descambando para o descontrole. E eu preciso lembrar a vocês que o canabidiol, ele é importante inibidor enzimático de 3 vias, a CYP2D6, a 2C9 e a 3A4. Mas o que tem de importante nisso, Tiago? É o seguinte, é que o tacrolimus, que eu estou acabando de contar para você, o tacrolimus, ele é biotransformado de forma muito importante pela CYP3A4. Então agora eu quero que você pense comigo na aula de hoje. Alguém que está fazendo tacrolimus não pode fazer uso de péricum perfurato, porque diminui a oferta do imunossupressor. Neste caso, o que vai acontecer? É o mesmo exemplo do hipéricum ou a gente vai ver outro fenômeno? Conta aí para mim. Valendo! E deixa o like, hein, gente? Deixa o like. Conta aqui para mim. Sob uso agora, tacrolimus mais canabidiol. Tacrolimus foi prescrito lá pelo cirurgião desde a época do transplante. E entrou agora o canabidiol porque ela foi atendida por um neurologista, que nem quis saber assim detalhes dela do transplante, não. Falou, já tem 8 anos, ela sabe da vida dela. Não é isso, gente. Eu preciso investigar a vida toda e fazer uma anamnese importante, porque a cascata de prescrição pode acontecer e a polifarmácia, trazendo danos enormes. Aqui, ó, Cláudio falou o contrário. Isso aí. Então, diante do uso de canabidiol, o CBD pode elevar a oferta do tacrolimus. Vocês já imaginam a consequência? Já imagina? Alguns podem achar, isso é ótimo. Aí é bom que ela vai estar mais protegida ainda. Não, 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 não. Primeira coisa, a chance de imunossupressão aumenta, tornando ela mais vulnerável a infecções oportunistas. Essa toxicidade, Franz, muito bem falado aqui, pode trazer que consequência? E eu vou na literatura para te mostrar os problemas. Aliás, todo mundo que é da comunidade tem acesso a todos esses artigos que endossam a aula de hoje, tá bom? Então, tá aqui, ó. A oferta de tacrolimus, ela aumenta na presença do CBD. E quando os níveis plasmáticos aumentam, que está aqui nessa linha vermelha que eu citei para você, ó, enquanto não usava CBD, os níveis eram em torno de 6 ou 4. Botou CBD na história, foi para 13. E o que aconteceu? Os níveis de creatinina sérica aumentaram, foram para 2. Isso está mostrando o que para a gente? Olha que ironia. O tacrolimus, que é usado no transplante de rim para poder protegê-lo da resposta imune, em altas concentrações, o tacrolimus é nefrotóxico. Observar o paradoxo? O mesmo fármaco que acaricia pode bater. Vai depender da concentração. Então, na aula de hoje, eu estou abrindo para você um horizonte, dizendo que em toma tacrolimus eu tenho que me cercar de vários outros fármacos que não sejam inibidores de CYP. Eu te dei aqui um exemplo que é o canabidiol, mas entra aí a cimetidina, entra a fluoxetina, a paroxetina e quantos outros inibidores enzimáticos nesse processo. Ok, gente? Deixa o like aí. Lembrando, mais uma vez, não custa aqui chamar a atenção que hoje se encerra às 23h59 as inscrições para a formação em interações medicamentosas focada no raciocínio clínico. É a primeira turma do semestre de 2024 e a gente ainda não tem data para a próxima turma. Eu não sei se teremos data ainda para este semestre. E detalhe, pela primeira vez, com certificado reconhecido pelo MEC, viu? Não perca essa chance. Mais um detalhe agora é lembrar que se for começar o tratamento com canabidiol, se for começar, sempre comece com a dose mais baixa possível. Então a gente chama de start low and go slow. Vai começar na dose mais baixa e lentamente, para que não haja esses sustos, né? E claro, vai ter que ter acompanhamento dos níveis de creatinina. Olha aí a Vanessa falando, caramba, tacrolimus em altas doses pode ser nefrotóxico? Pode. Que ironia, né?
Pois é, que coisa. Muito bem. Então, mais uma situação aqui prática, só trazendo para vocês o ouro, hein? E estude o caso. Esse aqui foi o seguinte: é paciente idoso também, nosso assunto agora de polifarmácia em idosos, e me chama a atenção que uma família me procura para poder. Poxa, Tiago, olha, a glicemia estava controlada de papai e de repente ela despenca. Você pode ajudar a gente para entender por que caiu tanto? Falei, vamos fazer a análise da prescrição. A gente procura lá e vê que, no meio de tantos fármacos, eu comecei a isolar quem eram os principais contribuintes para esse quadro de hipoglicemia. Gente, nessa lista aqui, são mais de 20. Eu vou poupar vocês agora disso, né? Da lista que eu garimpei. Mas voltando à lista aqui de novo, quem me chama a atenção que possa contribuir para este paciente que tem mais de 90 anos era o uso de metformina, o uso de empagliflozina associado com insulina NPH. Estamos aqui diante também de uma polifarmácia que a gente precisa sempre considerar de uma forma madura. Essa história de querer controlar a glicemia dos pacientes no mesmo rigor, independente da idade deles. O prejuízo da hiperglicemia crônica, ela se estabelece ao longo de anos e décadas. Então, é claro que eu vou me preocupar com alguém que tem 12 anos e tem diabetes tipo 1, porque eu não quero que ao longo da sua vida tenha acúmulo de glicose, glicação de proteínas, produção de radicais livres. Mas é outro contexto eu pensar nisso, de um controle rigoroso em alguém que tem 92 anos. E às vezes, nesse afã de querer controlar a glicemia, lembre que quadros de hipo tornam o paciente com chance de confusão mental, com chance de queda, com chance de deflagração da resposta simpática, porque a gente vai liberar mais adrenalina, mais nora, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a pressão arterial, por conta de um quadro de hipoglicemia. Então, nesse caso, é claro que deveríamos reavaliar a necessidade do uso da insulina, principalmente aqui a chamada NPH, que torna esse paciente muito mais vulnerável a quadros de hipoglicemia. Lembrando que nós temos uma aula inteira da comunidade Farmaco na Prática falando apenas sobre hipoglicemia. Uma aula destinada somente sobre isso, para mostrar para vocês as vias do ciclo de Core, né, a gliconeogênese, quem são os fármacos que mais induzem essa queda da glicemia, tá? E aí, hoje ainda eu vou te mostrar algumas classes que a gente tem que ter mais medo por conta do seu mecanismo de ação. Então, empagliflozina, você já sabe como é que ela atua, né? Ela aumenta a excreção de sódio e glicose na urina. E com isso a chance de hipoglicemia aumenta. Continuando o caso, lembra que o paciente diabético, então, ele é todo vulnerável a mais complicações do que o normal, até porque ele já tem um certo declínio cognitivo. Ele já pode ter problemas de envelhecimento vascular, então os riscos estão ali atrelados. Portanto, muito cuidado com esse paciente que tem maior vulnerabilidade de complicações e por conta assim de é como se fosse pegar um papel manteiga, é muito mais fácil rasgar. Essa é a ideia, um paciente hipertenso, diabético, com declínio cognitivo, qualquer pequena inclusão de um fármaco pode ser um grande estrago. Uma simples queda, imagina, para um paciente diabético, vai precisar ser submetido à cirurgia. A cirurgia, quando ele chega no hospital, não vai ter a prótese ideal para ele ali logo na hora, não. Muitas vezes eu tenho que esperar essa prótese chegar e que pode levar horas, dias. No momento da cirurgia, ele tem dificuldade também de processos de cicatrização. É mais vulnerável a quadros de trombos, vai precisar usar anticoagulantes. Então, é possível nós evitarmos desde o começo? Claro, evitando inclusive fármacos que aumentam a chance de quedas. Então, um desses que eu acabei de citar aqui, a própria empagliflozina, que aumenta a diurese e tende a causar queda do volume plasmático. Beleza? Olha aqui o Danley falando, muito bom, suas aulas me ajudam demais nas prescrições médicas dos meus pacientes dia a dia. Que bom, gente, que vocês estão gostando aqui. Vamos lá. Então, continuando o mesmo caso, porque me chamou a atenção a quantidade de sódio no sangue, 127, um quadro aqui de hiponatremia. E aí me chamou a atenção porque eu comecei a procurar naquela lista fármacos que possam contribuir para essa situação de hiponatremia. Lembre que hiponatremia mata. Hiponatremia leva à arritmia.
a confusão mental. E às vezes você está achando que é um quadro de demência, que está precisando usar fármacos anti-Alzheimer. Tome memantina, toma rivastigmina, tome donepezila. E, na verdade, é um descontrole dos níveis de sódio. Peraí. Então, quem foi que você achou ali na lista, Thiago? Tá aqui, ó. Esse não é novidade para você, né? Furosemida, um diurético de alça. Tanto contribuinte para a hipovolemia, quanto a excreção de sódio excessiva. Empagliflozina, também. Lembre que ela não perde só glicose. Olha que curioso isso. Aliás, é por isso que essa classe tem sido tão explorada na área da cardiologia, a fim de perder volume e sódio, né? O nome já diz, a empagliflozina é um inibidor do canal SGLT2. S de sódio, GL de glucose, T de transporter. Então, é um inibidor do transportador de sódio e glicose. Aqui o Danley falando corretamente, hipoglicemia pode matar o paciente muito mais rápido do que a hiperglicemia. Perfeita sua frase aqui. Agora, continuando, você vai ficar surpreso. Quero que vocês respondam aqui comigo. Aliás, quem faz parte da formação Interações, a gente abre geralmente as lousas, né? Os quadros, e eu vou mostrando para você, desenhando lá, por que determinado fármaco pode induzir um efeito que normalmente você não enxerga. O bisoprolol, que é um beta-bloqueador, também pode contribuir para a queda de sódio. Então, eu estou diante aqui de uma cascata de prescrição e que é uma associação que os 3 tenores podem ajudar a contribuir para a hiponatremia. Você consegue enxergar por quê? Quem é o bisoprolol? É um beta-bloqueador. Muito bem. Então, vamos aqui entender como é o famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. Uma revisão rápida aqui. Né? Quem é da comunidade tem uma aula inteira desse sistema. Mas vamos lá. O angiotensinogênio, que é um peptídeo, ele pode ser convertido em angiotensina 1, que é uma molécula ainda inativa. Então, uma estrutura de 14 aminoácidos se transforma em uma de 10. E essa de 10 se transforma em uma de 8, que é a angiotensina 2. Essa sim tem efeito vasopressor. Essa sim estimula a produção de aldosterona, lá na glândula adrenal. Né? Aqui o cara acabou colocando na figura um pâncreas, não sei porquê. Na glândula adrenal. Errou que feio a figura. Eu trago as referências para vocês, mas isso aqui é um absurdo. A aldosterona. Bom, essa primeira conversão aqui ela é mediada por renina. Quando que a renina ela é secretada? Todas as vezes que nós temos queda dos níveis de sódio, todas as vezes que temos queda na perfusão renal, ou então com um estímulo da resposta simpática. O estímulo da resposta simpática em receptores beta-adrenérgicos faz a renina ser liberada. O que eu acabei de citar, a renina, sob beta-bloqueio, vai ser menos produzida. Então qualquer beta-bloqueador pode atrapalhar a liberação de renina? Pode. E, portanto, vai diminuir anjo 1? Vai. Vai diminuir anjo 2? Vai. E vai cair também aldosterona. Se cai aldosterona, a reabsorção de sódio reduz. Isso. Ô, Tiago, por que você foi tão chato nesse mecanismo? Contou tantos detalhes? Porque eu observei um absurdo nesta prescrição que eu preciso compartilhar com você. Entendo o que foi prescrito para esse paciente a fim de reverter o quadro de hiponatremia por uma polifarmácia. Estava na prescrição do paciente um fármaco que é até raro a gente ver num contexto clínico. Florinef, acetato de fludrocortisona. Ora, traduza comigo, quem é fludrocortisona? Aí você fala, é um corticoide. Tu acha então que fludrocortisona é igual betametasona, dexametasona, prednisona, prednisolona, hidrocortisona? Não! Fludrocortisona é um corticoide não com atividade glicocorticoide, mas atividade mineralocorticoide. Ou seja, a função da fludrocortisona é imitar, mimetizar a ação da aldosterona. Veja, por que eu estou recorrendo a um fármaco tão pontual, a fim de atuar semelhantemente à aldosterona? É capaz de um clínico falar, porque ele está com os níveis muito baixos de sódio, então agora eu quero recuperar esse efeito através de uma ação mineralocorticoide. Vai estudar, ô figura. Você só está agora onerando o tratamento por conta de uma interação medicamentosa que você não enxergou, está aqui, ó, que poderia ser evitado. Ora, se a glicemia está controlada,
Eu vi que a hemoglobina glicada do paciente era 7%. Para que manter esse nível de empagliflozina junto com furosemida? A hiponatremia, ela é aqui uma iatrogenia medicamentosa, sendo desnecessária a inclusão da fludrocortisona. Você está entendendo onde eu quero chegar? Gente, esse assunto de polifarmácia não é um assunto de luxo acadêmico, não. É que o problema é tão comum, tão frequente, que as pessoas acham, não, é normal mesmo. É paciente cheio de doença, precisa de muito remédio mesmo. Não é assim. Olha aqui, Matheus, que rolo, haha. É, que rolo mesmo. É melhor dizer que enrolo, né? Clortalidona pode baixar os níveis de sódio? Pode, querida. Qualquer diurético, sendo ele ou de alça, como a furosemida, ou os chamados tiazídicos, podem reduzir sódio. Então, na tua pergunta, entra hidroclorotiazida, indapamida, clortalidona. Todas as três podem reduzir também sódio. Agora, comparado à furosemida, eles perdem para ela. Furosemida, por ser um diurético de alça, é o que tem maior potencialidade de hiponatremia. Beleza? Que bom que vocês estão gostando. Deixa o like aí. Deixa o like. Estamos com quase aqui 700 pessoas ao vivo. Dá tempo de vocês convidarem mais colegas. Lembrando que a gente vai ainda avançar nessa aula de hoje com novidades. Mais um exemplo aqui. Conheça o seu paciente. Tem que saber detalhes da história dele. Para de querer fazer atendimento de 5 minutos. E aqui vem um puxão de orelha. Qual é o puxão de orelha? Profissional de saúde que tem pressa para atender idoso. Eu sei que pode ser mais custoso para você. E tem uns que pedem para o idoso ficar fora do consultório e só agora ouvir o cuidador, porque ele pode atrapalhar a consulta, não está ouvindo bem, não está entendendo bem, deixa ele participar. É ele mesmo que tem que se manifestar. Você que tem que perceber que ele está tendo prejuízo da acuidade auditiva, visual, certo? Então, isso é um certo desrespeito, mas que às vezes, na ideia de fazer mais a toque de caixa o atendimento, deixa o paciente vulnerável para esses atendimentos. Não faça isso. Então, para conhecer o paciente, olha só, exemplos práticos aqui. Eu vou mostrar uma situação de que fatores digestórios, sinais também cardiovasculares e renais vão ganhar volume por conta de polifarmácia. E está aqui então o nosso colega seu João, 74 anos, hipertenso, cardiopata, usa Entresto, conhece? Sacubitril e valsartana, ele usa carvedilol, ele usa furosemida. Eu trouxe exemplos assim da nossa realidade. Não tem um estado brasileiro que você não passa uma situação dessa. Será que até hoje você fica assim na dúvida? Ah, meu Deus, eu tenho dúvida ainda como é que funciona esse Entresto. Eu vejo ele tantas vezes. Ah, esse pessoal até fala assim, ele está tomando Entresto de 50. Mas 50 por quê? Porque é a soma de sacubitril com valsartana, a soma dá 50, ok? Então, mas é como os números aqui são quebrados, é só para facilitar. Mas qual é a função do sacubitril? A função é potencializar a via de um peptídeo natriurético, que esse senhor aqui produz no coração. Olha que bonito. Ele é um cardiopata. Os níveis dele aqui de um peptídeo natriurético podem ser potencializados na presença do sacubitril. Essa associação aqui é para tentar diminuir a chance de internações desse paciente. Ele usa um fármaco que é um beta-bloqueador com alfa-bloqueador. Muito bem, ele aumenta o BNP, peptídeo natriurético cerebral, inibindo neprilisina. Muito bem, Marcos, que tem sido aqui um dos nossos exemplos, porque já fez a formação em interações medicamentosas e é membro da comunidade farmaco na prática. Muito bem. A furosemida, mas acontece que ele tem ligado para uma farmácia da sua cidade e está pedindo direto Dandrilax, Deocil, para ele mesmo, para ele mesmo. Olha o Danley falando, isso é verdade. Quanto mais eu estudo e aprendo, mais longas se tornam as consultas. Não sei como os outros colegas médicos conseguem atender em 15, 20 minutos. Não atende, isso é verdade. Por isso, cobre por uma consulta perfeita, cobre mais caro, mas atenda, não é? Vamos lá. Então, o fato dele estar pedindo aqui 2 anti-inflamatórios, o diclofenaco junto com o cetorolaco pode trazer prejuízos para ele. E por quê, colega? Tenta comigo, presta atenção. Deixa eu falar com todo carinho aqui para você. Não diga para as pessoas que o uso de anti-inflamatório traz agressão apenas para o estômago. Você precisa lembrar que a produção de prostaglandinas também acontece no parênquima renal. E deixa eu te mostrar isso aqui pela imagem. Olha que bonito.
O que vemos aqui, lá no rim, nas regiões dos néfrons, a unidade morfofuncional do rim, nós temos uma alta produção de prostaglandinas, tanto pela COX-1 quanto pela COX-2. Nós temos as duas COX no rim. Para de dizer que o rim só tem COX-1 e que a 2 é inflamatória. Não. Então, quem toma nimesulida também tem prejuízo renal. Quem toma diclofenaco também. E é por isso, atenção, todos os nossos colegas prescritores, se vai prescrever anti-inflamatório para idoso, presta atenção na sua vida, porque a função renal do idoso tende a cair. Essa figura aqui, ela é muito relevante. Você printa essa tela, pelo amor de Deus, e mostra. A função renal, de maneira fisiológica, a cada década, ela despenca ao longo do tempo. Não usando apenas o cálculo de Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI, não importa a fórmula que você vai usar, mas observe que quando chega aos 80, 90 anos, é fisiologicamente esperado que o clearance de creatinina fique em torno de 40 a 50 ml por minuto. Ô, Tiago, como é que eu vou calcular esse clearance? Querido, hoje nós temos uma forma tão tranquila, você pode usar os sites, mas os próprios laboratórios de análises clínicas já estão fazendo isso. Ele pega o peso do paciente, pega a altura, vê se é homem ou mulher, ok? Etnia, e ele coloca lá para você. Então, não faça a leitura de creatinina absoluta e ver, que bom, o paciente está com creatinina 0,9, parabéns para você. Eu não sei qual é o peso dele. Então, você sempre precisa avaliar pelo cálculo onde se estima a depuração renal através do clearance de creatinina. Muito importante isso hoje na aula. Você, então, se está vendo um paciente que está com clearance abaixo de 60, 50 e tome diclofenaco, tome cetorolaco, não faça isso. Esse mesmo paciente começou a pedir também o omeprazol que estava irritando o estrombo dele. Então, vamos fechar aqui a ideia? Cuidado, meu senhor. Meu senhor, você não pode fazer uso de Tandrilax e Cetorolaco de jeito nenhum, porque você tem risco de lesão gástrica, você tem risco de prejuízo da função renal, de aumento da pressão arterial, inclusive sangramentos. Até porque as plaquetas, para se agregarem, precisam também da COX-1. Então, esse blend de efeitos adversos são facilmente deflagrados pela polifarmácia. E aí, então, nós temos alguns fármacos que eu vou chamar de Pokémon na aula de hoje. Quem é o Pokémon? São aqueles que, quando aparecem na lista, a chance de dar errado é muito alta. E isso não é uma fala minha de 2024, não. Daqui a pouco você vai ver aqui um nome de uma pessoa que eu vou citar. Deixa eu ver se você já ouviu falar. Beers, já ouviu? Nossa, você está tomando cerveja? Não, 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 não. Eu estou trazendo a referência de um médico geriatra que infelizmente faleceu aos seus 54 anos, mas o famoso critério de Beers, ele foi um norteador a partir de 91 para a gente encontrar quem são os fármacos pokémons na área da geriatria. Você está entendendo? Vamos ver então. Quem são os problemas? No final, eu respondo perguntas aqui de vocês, senão eu perco o foco, tá bom? Então, dica aqui para esse paciente: reduzir peso, fisioterapia, pilates pode ser interessante. Se for necessário medicamento por conta das dores que ele tem articulares, substitua pelo paracetamol, que não inibe nem a COX-1 nem a 2. Mantém, então, a função renal, ok? E monitorar possível edema nos pés, através também da função renal. É bom lembrar que esse paciente já é vulnerável a edema, até mesmo porque faz uso do sacubitril. Lembra? Quem está tomando Entresto, o sacubitril é associado a um bloqueador do receptor de angiotensina. Deixa eu te contar uma fofoca. Por que na prática clínica nós não temos sacubitril com enalapril, sacubitril com captopril, sacubitril com lisinopril? Porque ambos são indutores de edema. A preservação de bradicinina favorece edema, então é uma associação que não daria certo. Por isso veio a interação medicamentosa benéfica, bloqueando com o receptor da angiotensina. Ok? Então, se o paciente usa inibidor da ECA, abre o olho, porque a chance de edema aumenta. Ô, minha senhora, tá sofrendo? Olha, não chore. Estou fazendo aqui uma brincadeira para você não se esquecer de uma sigla que está aqui escondida no termo no tears, ou seja, sem lágrimas, mas é chamada da ferramenta não chore, não tenha lágrimas.
tá? Então, cada letra aqui tem uma explicação, para a gente poder contornar os problemas da polifarmácia. Então, guarda aí o que quer dizer o no tears. Vou traduzir para você agora. O need and indication quer dizer o quê? Need, de necessidade. Avaliar a necessidade e indicação, a duração de cada medicamento, a dose apropriada e outras opções não farmacológicas. Ao longo da aula de hoje, você percebeu que eu usei a ferramenta NEED? No caso lá do nosso paciente que estava com quadro de hipoglicemia, será que haveria necessidade da manutenção da insulina NPH? Ou da empagliflozina? Será que a metformina já não seria suficiente para controlar a glicemia? Então, eu usei ali a ferramenta NEED. Outro exemplo, open questions, ou seja, abra as questões para quê? Pergunte, observar através de perguntas abertas, para saber se o idoso está compreendendo os medicamentos que ele faz uso. É uma tragédia a gente ver paciente que, assim, ele é altamente passivo no processo, ele precisa ter o mínimo de entendimento. E você, claro, que não vai ter uma conversa com ele falando, o sacubitril vai aumentar a oferta de BNP por inibir neprilisina? E só se ele for da área de saúde e quiser saber. Mas para cada tipo de paciente que tem à sua frente, você pode criar uma comunicação que ele consiga entender na sua área. Ele é um arquiteto, ele é um vendedor de picolé, ele é um comerciante. Não sei, você vai usar agora da criatividade para ele conseguir convencê-lo da importância daquele fármaco em questão. Beleza? Então, indicações, conformidade, questões como compreensão dos benefícios e efeitos adversos do medicamento. Isso é muito importante. Essa aula vai ficar salva durante alguns dias aqui, mas ela vai ser conteúdo exclusivo da comunidade Farmaco na Prática, tá? Então, nós temos colegas que são da comunidade, tem isso aqui, esse acesso livre, e quem faz parte da formação em interações medicamentosas e entra, também pode conceder, ter acesso à comunidade com desconto, tá bom? Então, essa aula aqui fica disponível alguns dias apenas. Testar e monitorar o quê? Testar com base em achados clínicos e também resultados laboratoriais. Se eu tenho resultado laboratorial acompanhando glicemia, natremia, níveis de potássio, função renal, a gente vai ter chance de saber se o fármaco fica ou não nessa polifarmácia. Próximo, evidências e diretrizes atuais. Para de querer andar longe da medicina baseada em evidência. Ela pode ser um grande norteador, vamos chamar aqui do nosso Waze, né, na área da farmacoterapia. Então, se necessário, faça testes diagnósticos apropriados que devem ser solicitados, sejam eles de imagem ou laboratoriais, ou então testes de reflexo, acuidade auditiva, como eu citei para vocês, o teste de Whisper, tá? Adverse events, ou seja, analise as reações adversas, pelo amor de Deus. Que reação, professor? Me dá um exemplo prático aqui. Considere um paciente tomando amlodipino. De repente, ele só começa a andar de chinelo, chega na sua farmácia toda vez de chinelinho e o pezinho inchado. Já não consegue botar o pé no sapato há muito tempo. Eu acompanhei uma vez um paciente dessa que estava numa igreja. Terminando o culto, a família me procurou e falou assim: Tiago, ela toda arrumadinha aqui, mas está constrangida porque só anda de sandália. A gente já marcou o cardiologista para fazer alguns exames, vai no anjo para ver se há algum problema nos vasos da perna. Falei, mas está tomando alguma coisa nova? Ela mandou para mim por WhatsApp que estava acrescentada na prescrição. Era o anlodipino. O que me chama a atenção é que quando eu convido um médico para poder ver a situação, que era também da mesma igreja, ele falou assim: sim, a gente resolve isso aí, Thiago, tranquilo, com furosemida. Eu disse: não, não é furosemida nesse papel. Ela pode aumentar a chance, inclusive, de hipotensão. O edema gerado pelo lodipino não é resolvido com diuréticos. Isso se deve a uma vasodilatação da região pré-capilar, pelo bloqueio de canal de cálcio, meu colega. Então, aqui, se for necessário, é retirar o lodipino e substituir por outra classe de antihipertensivo. Beleza? Pensem nisso. Risk reduction, ou seja, reduzir riscos associados à modificação de combinações de medicamentos, potencial de quedas, infecções oportunistas e efeitos adversos. Quem é que pode gerar infecção oportunista? Famosa dapagliflozina. Empagliflozina é uma festa ali, ainda mais para mulheres. Veja, olha agora a combinação de fatores com você aqui. A gente fala de polifarmácia, uma coisa, mas eu preciso saber quem é a paciente em questão. Ela é obesa, ela já passou dos 70 anos, está fazendo dapagliflozina e mora sozinha, não tem cuidadora. Autohigiene ruim.
E com isso, uma urina doce, porque sai glicose junto, é matéria-prima de sobra para facilitar a colonização de bactérias e fungos. Daqui a pouco ela está tendo candidíase de repetição, ela está tendo infecções urinárias e tomando toda hora ciprofloxacino, e a causa do problema é uma infecção oportunista por conta do uso dos fármacos que aumentam a excreção de glicose. Ok? Então, esse monitoramento aqui, Maria Thaís, é o tempo todo. Daí a importância dos farmacêuticos também, porque é verdade que não vai ter um médico para cada paciente, não. A relação no Brasil, de média, são 3 médicos para cada 1.000 habitantes. Algumas regiões, como a minha capital aqui, onde moro, são 19 médicos para cada 1.000 habitantes. Vivemos num sonho, entre aspas. Era para estar exalando saúde aqui no Espírito Santo. E não é a verdade. Então a gente precisa de mais profissionais que possam acompanhar o sucesso dos tratamentos. Beleza? Estou vendo aqui, ó. Vou escrever grandão. Não perca a oportunidade de se inscrever nessa turma. É excelente, só vai agregar aprendizado. Que bom, querido, pelo carinho. Obrigado. Para entrar na comunidade, a gente está com o período de inscrições encerrado, mas qualquer coisa me procura no direct que eu posso te ajudar. Hoje, o que a gente está fazendo é a abertura da formação em interações medicamentosas, um treinamento imersivo durante 6 semanas para você acompanhar 6 fases comigo, e todo o material fica para você disponível durante 1 ano. E tem certificado com reconhecimento pelo MEC na qualidade de extensão universitária. Tá bom? Voltando aqui. E por último, o item é simplification and tweaks, ou seja, simplificar o tratamento com reconciliação de medicamentos e, se necessário, ter que fazer a transição adequada do tratamento. Não dá para a gente ter a atitude toda hora de falar, desmama, tira, tira. Não é assim, não. Para alguns casos, eu preciso de um desmame realmente lento, como no caso dos benzodiazepínicos, como no caso do omeprazol. Eu já vi muita gente falando, Deus me livre, omeprazol faz cair B12, não, aumenta a chance de demência, sai fora. Tira isso. Cuidado com os nossos queridos idosos. A retirada abrupta de omeprazol, olha o que acontece. A ligação do omeprazol na bomba, ela é covalente. Ligou, ligou. O fato de eu não tomar amanhã não quer dizer que o omeprazol deixou de funcionar. O que tiver ligado à bomba vai continuar atrapalhando a secreção ácida. Então, passa-se uma ideia para a família de que um dia de abandono de omeprazol, a pessoa está curada mesmo, nem precisou de novo de omeprazol, não, é bobeira mesmo. Ah, mas dá 2 dias. Quando dá o terceiro, o problema é o seguinte: novas bombas são produzidas. E quem estava tomando omeprazol, a tendência é que o número de bombas seja mais alta. Quando chega no terceiro dia, ele fala: Meu Deus, estou me sentindo um dragão. Acho que eu engoli uma lava quente. Então a chance de um rebote ácido é muito intensa. A retirada de omeprazol deve ser gradativa, acompanhando, inclusive, mudanças radicais de estilo de vida. Não jantar à noite, encher o bucho logo depois de dormir, não ficar sem travesseiro no momento do sono, se necessário ter que levar à cama. Então, as mudanças de estilo de vida são fundamentais para ele consiga desmamar o omeprazol da melhor maneira. Tá bom? A troca aqui de anlodipino por levanlodipino nem sempre resolve, tá? O próprio levanlodipino também pode causar edema. A chance é menor, mas pode causar, tá? Outro detalhe. Olha o que a literatura mostra. The New England Journal of Medicine. Opa! Hospitalizações de emergência. Por quê? For adverse drug events. Ou seja, efeitos adversos gerando hospitalização. Será que isso acontece só fora do país? O Brasil está protegido disso? Não, o problema é que a gente nem notifica. Os casos mais comuns, detalhe, essa publicação de 2011, era por uso de varfarina, de insulina, de antiagregantes plaquetários, de antidiabéticos, opioides, digoxina. Será que a gente está muito longe disso, gente? A gente pode incluir alguns aqui? Podemos. Olha, o famoso xarelto, rivaroxabana, pode estar nessa lista. As chamadas sulfonilureias, glibenclamida, clopropamida, glipizida, gliclazida, podem estar nessa lista. O clopidogrel, juntamente com o ácido acetilsalicílico, também pode estar aqui, ó, no grupo dos antiagregantes plaquetários. Mas me chama a atenção que quando se coloca os fármacos que estão obedecendo o critério de Beers, o risco é muito menor. Quem foi esse, então, Beers?
Muitos me pediram com muito carinho, claro que eu esperei um momento especial para falar desse cara, porque a gente tem que bater palma para um pesquisador que durante muito tempo deu sinais. Cuidado, queridos prescritores, fiquem atentos aqui com fármacos que são perigosos para os idosos. Então, quem foi esse tal de Beers? Beers, um médico que, infelizmente, desenvolveu diabetes tipo 1 na sua infância, evoluiu com complicações, precisou amputar uma das pernas, jovem, depois amputou a segunda. Veja, biamputado, e conseguiu fazer tanta história na medicina, sendo professor, e em 91 ele resolve escrever um paper alertando sobre fármacos que, com potencial, aumentam a chance de complicações. Fez um estudo aí com cerca de 850 pacientes em clínicas, como se fossem asilos, né? Ah, de, de, de idosos, e percebeu que existiam fármacos de maior chance dessas complicações. E com isso, hoje, a Sociedade Americana de Geriatria incorporou esses critérios com constantes atualizações, mas não é mais, claro, Beers que escreve. Então, ele deixou um legado. Fica aqui, então, os nossos aplausos, né? Porque estamos, mais uma vez, ancorados no ombro de gigantes. Então, Beers, hoje, a gente agora consegue ter um documento muito atual, de 2023, onde todos os nossos membros da comunidade também terão acesso, mas, claro que por questão de tempo, eu vou ter que resumir aqui quem são os fármacos que mais recentemente foram incluídos com um alerta importante pelo critério de Beers para os nossos idosos. Vocês querem saber ou não? Conta aqui para mim. Vamos contar essa história. Então, olha que desenho interessante para você ir mapeando aqui a aula comigo. Que legal. Estamos mantendo o mesmo número de pessoas desde o início da aula. Está muita gente aqui interessada. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal Farmacologia na Prática. A gente nota que o número de pessoas que assiste é muito desproporcional ao número de pessoas que se inscrevem no canal. Não é possível que você bebe do conhecimento e não participa aqui da nossa do nosso canal, né? Muito bom. Vamos lá. Então, aqui, ó, é um paciente que tem multimorbidade e mortalidade, ele acaba desenvolvendo a necessidade de polifarmácia, mas ele também pode evoluir com complicações. Então, é uma soma de fatores aqui que existem intersecções do processo. E a nossa função como profissional de saúde é tentar afastar essas bolinhas, né? Todos nós. Então, deixa eu trazer para vocês aqui informações recentes do critério de Beers, fármacos que estão, assim, sob um olhar muito intenso dos geriatras. E eu endosso essa ideia. Primeira coisa, em relação à varfarina. Varfarina, existem fortes evidências e um número gritante de situações que tornam esse paciente vulnerável a sangramentos. Então, o inibidor da atividade da vitamina K deve ser, ao máximo, evitada nos pacientes idosos. É claro que existem situações de próteses metálicas que a história ainda da varfarina é muito forte em relação à anticoagulação, então merece aqui algumas situações de avaliar risco-benefício. Varfarina. Mas, na maioria das vezes, optar pelos DOACs, certo? Os novos anticoagulantes que interferem no fator 10A da cascata de coagulação, como rivaroxabana, apixabana e companhia. Uma fofoca agora é que a rivaroxabana está também, ó, sob análise. Tem sugerido que a apixabana seja preferida no lugar de rivaroxabana, que também tem alguns casos aí de risco de sangramento gastrointestinal. Fica aqui um alerta. Será que a dose tem sido muito alta para os pacientes? 2. Não seria também casos de interação medicamentosa, por exemplo, com canabidiol? Então, chama atenção aqui para o critério de Beers. Não é colocar barro em cima da rivaroxabana e falar, você não pode. Mas pode estar acontecendo ali uma interação medicamentosa que está subnotificada. Beleza? Olha aqui, estou vendo a Sinara. Professor, agradeço justamente por suas aulas, consegui encaminhar meu pai, junto com a cardio, trocaram o anlodipino. O mesmo estava com muito inchaço, que é causado realmente pelo anlodipino. É isso mesmo. Outro ponto em relação à aspirina. Para a prevenção primária de problemas de agregação plaquetária,
isso já não é uma indicação para os nossos queridos idosos. Ou seja, o paciente nunca infartou, não teve algum acidente vascular encefálico e não há motivo, então, de fazer uso de aspirina em qualquer dose, porque não aumenta a proteção. Então, considerar, inclusive, a desprescrição de aspirina para quem não teve nenhum desfecho cardiovascular. Olha aí, novidade, hein? Novidade. Próxima situação é evitar, a partir dos 60 anos, mulheres, inclusive, claro, a adição por via oral de hormônios contendo estrogênio, pela chance de desenvolvimento de tumores estrógeno dependentes, inclusive tumores de mama. Então, se for necessário a reposição, que seja por via tópica ou por uso vaginal, mas evitar a o início, né, da reposição por via oral com estrógeno a partir dos 60 anos. Mais um recado em relação aos antidiabéticos, sulfonilureias. Glibenclamida, glipizida, gliclazida, galera, evitar ao máximo no idoso pelos índices de hipoglicemia com esta classe. Então, olha aí um alerta. Preferir, por exemplo, as biguanidas, como a metformina, ou então sitagliptina, pode ser mais interessante do que a classe das sulfonilureias. Então, embora antigas, já se conheça há muito tempo, mas o paciente tem descontrole para recuperar a glicemia com facilidade. Principalmente os que fazem uso de beta-bloqueadores. A recuperação da glicemia, ela é comprometida. E agora, uma das mais chamativas aqui do critério de Beer 2023. Anota aí. Inibidores de bomba protônica. Chance de pneumonias comunitárias aumentadas. Chance de também problemas gastrointestinais de absorção de B12, de ferro, de cálcio, de magnésio, evitar o seu uso a longo prazo. Então, aqui existem fortes evidências disso e que devem ser, então, respeitadas. Não é trocar o omeprazol por outro representante. É todo mundo farinha do mesmo saco por inibir a bomba protônica. Ok? Olha aí a colega Liliane Cardoso. Minha mãe tem insuficiência cardíaca, teve hemorragia fortíssima semana passada e trocaram a rivaroxabana pela pixabana. Está explicado o motivo. Agora, Liliane, investiga se sua mamãe está tomando algum inibidor de CYP, como o próprio canabidiol, né? No meu exemplo. Então, talvez tomou essa decisão sem analisar uma interação medicamentosa que estava ali escondida no processo. Ó a Nieda aqui falando, ó. Minha mãe estava tomando CBD com rivaroxabana. Neurologista suspendeu a Rivarox, prescrito pelo cardiologista. Eu tinha dito que estava tomando CBD. Olha aí, Neda. Gente, os casos vão pipocando. Se deixar aqui, a gente passa a noite toda, quando vocês vão informando e vendo, gente, situações que aconteceram no meu dia a dia e eu não enxerguei. Às vezes você pode ver, mas não enxerga a interação. E a nossa função aqui é de trazer apontamentos, direção. Você que ainda não fez a formação em interações, não perca essa chance. Hoje, às 23h59, a gente encerra as inscrições e inicia na próxima quarta-feira com o nosso primeiro encontro ao vivo. Beleza? Pneumonia por quê? Bom, boa pergunta. Quando a gente diminui a acidez do estômago, ali se torna um meio vulnerável a crescimento de bactérias. Você sai de um pH 2 e vai para 4. Você diminui a acidez em torno de 100 vezes, ou até 1000, porque o pH pode chegar a 5. E com isso pode haver chance de colonização de bactérias no ambiente gástrico. Se esse paciente sofre de refluxo, o conteúdo gástrico sobe agora, lava o esôfago e ele pode também trazer quadros de broncoaspiração. Ou seja, eu vou facilitando a colonização de bactérias de forma retrógrada. Num ambiente muito ácido, isso é pouco viável. Poucas bactérias resistem a um meio tão ácido. Mas você melhora essa piscina que passa a ter mais crescimento de bactérias de várias espécies. E num processo de broncoaspiração pode haver colonização no trato respiratório. Respondido? Beleza, olha. Respondi agora sem entender o porquê. Ok? Como alternativa de substituição das sulfonilureias, podem ser os inibidores de DPP. Sim, como eu falei, sitagliptina, vildagliptina pode ser uma alternativa. Beleza? Produtos de cannabis ainda não têm uma dose estabelecida. Não tem. O que pode piorar mais ainda essas interações. Muito boa observação do Charles. Então, existe uma certa desorganização a respeito do uso do CBD e eu estou batizando ela como a cimetidina do século XXI, porque ela é dotada de sérias chances de inibição de CYP, potencializando a oferta de fármacos co-administrados. Olha, quanto à miodarona, Liliane, muito cuidado. Tá aqui, ó.
Olha o motivo do sangramento, Liliane. Vou responder para você aqui ao vivo. Se tivéssemos uma formação em interações, eu abriria o quadro para você entender. Com todo amor aqui, para terminar essa aula. A amiodarona é um dos principais antiarrítmicos prescritos no Brasil. A gente tem também sotalol, tem propafenona, mas na cardiologia, a amiodarona é vista como uma bonitinha, uma tchutchucazinha, porque resolve muitos problemas de arritmia. Isso é verdade. Só que você precisa lembrar qual é o tempo de meia-vida da amiodarona. Chega a 70 dias de média. 70 dias de média. E ela é cheia de chances de inibição de CYP. Então, apesar de ser um fármaco seguro para a área da cardiologia, ela pode ser o grande gatilho de interações com rivaroxabana, provocando o sangramento. E a apixabana não está longe disso, tá? Ficar atento aqui, não começar pela dose mais alta de apixabana, a dose mais baixa possível, porque sua mamãe tem os níveis de amiodarona circulantes suficientes o dia inteiro para inibir as CYPs, ok? Ficar atento com isso. Beleza? Estou caminhando aqui para o fim. Não se esqueça da inscrição na formação Interações. A gente termina hoje às 23h59, ok? E eu preciso agora até atender os colegas que estão aí na reta final para a inscrição. A miodarona aumenta a concentração sérica também da varfarina, aumenta a concentração sérica de que mais? O que vocês querem saber? De nebivolol, de carvedilol, tá? Muito bem. O cardiologista passou forxiga, sendo que meu tio já toma espirulactona, levoide, amiodarona e enalapril. Olha aí. Olha a amiodarona aí de novo, na jogada. Que bom, Juana, que você gostou. Se a maioria das bactérias não resistem à acidez estomacal, por que adiantaria tomar probiótico? Bom, Cláudio. Elas não passam muito tempo no estômago. Então, quando você usa uma quantidade de 10 bilhões de unidades formadoras, grande parte já fica morta no estômago, é verdade. Mas nós temos cápsulas que são gastroresistentes, algumas que conseguem passar por esse meio e vão se multiplicar no intestino, tá? Mas é verdade que nós temos perda, sim, nesse processo. Perda da passagem, tá bom? O link da inscrição da nossa formação Interações vai estar aqui abaixo, na descrição do vídeo. Alguns que não fizeram ainda a inscrição, vai estar aqui no final. Até as 23h59 você consegue entrar na maior formação Interações medicamentosas, sem decoreba, sem ficar te contando, decore isso aqui, inibição da CYP. Não, a gente pega caso clínico e resolve junto. E casos que você mesmo pode trazer para a aula, resolvendo situações do nosso dia a dia. Você, por favor, dá um F5 no seu computador, atualiza a página, porque talvez você não tenha acesso ainda ao link. Então, dá um F5 para você atualizar e ter acesso ao link, ou então nos procure no Instagram, Farmaco na Prática, que também aparece no link da bio para você fazer a sua inscrição. Beleza? Aqui, ó. Devido ao tempo de minha vida longo da miodarona, por isso algumas posologias de tomar segunda e sexta e outra segunda, quarta e sexta? Muito bem, Marcele. É isso aí. Que legal que vocês gostaram. Valeu a pena? Promessa é dívida, né? Então, ontem eu anunciei a aula, falei assim, nós vamos falar somente sobre polifarmácia e olha quanto assunto poderíamos ter aqui a parte 2, 3, né? Os nossos momentos também presenciais. Obrigado, viu, gente, pelo carinho. E eu aguardo vocês, então, para a aula 166, que vai ser, se Deus quiser, na semana que vem, você vai me ajudar a escolher o tema. Hoje a gente teve aqui um viés para a área de interações, porque estamos finalizando, mais uma vez, o período de inscrições da maior formação em interações medicamentosas do Brasil. Aguardo vocês, tá bom? Obrigado por tudo. Fique com Deus.